É, começando. Tianice, a senhora poderia fazer a oração de abertura, por favor? Está ouvindo? Tô. Querido Deus, mais uma vez entramos na tua presença para cultuarmos a ti, Senhor, e agradecer a ti por tantos benefícios feitos em nossas vidas. Senhor, para que também o Senhor nos dê uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos. Senhor, para que o Senhor envolva cada um de nós em teus braços, onde estaremos seguros, estaremos protegidos, porque só em ti há proteção, há aleluia, glória a Deus. Só em ti, Senhor, estamos seguros. Não tem outro lugar, Senhor. Tantas coisas nos rodeiam, mas, Senhor, deixa-nos sempre firmes em tua presença para estarmos guardados. Agora, Senhor, recebe os nossos louvores, as nossas orações. A Lucimara que vai falar, Senhor, unge os seus lábios, que o teu Espírito Santo também venha, Senhor, trazer uma palavra a cada um de nós, conforme as nossas necessidades. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Al- Alguém gostaria de louvar? Pode falar, pode cantar, tia. 394 da harpa cristã. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai ser o amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo glória, em gozo e luz, te consolará. Esquecerá teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém. 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 Que letra linda desse hino, né? Mais alguém gostaria de louvar? Pode falar, pode cantar, mãe. O 400 da harpa. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus,
no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Amém. Amém, amém. Verdade, né? Somente com Jesus. Mais alguém gostaria de louvar? Então, vou passar para os testemunhos. Eu vou começar falando de dois testemunhos que eu tenho para falar. Eu tava muito excited, feliz de vir para o culto para poder compartilhar com vocês. Dois que aconteceram quando eu estava no Brasil. Um é que, bom, aconteceu um pouco depois do Brasil. Meus pais receberam uma bênção que eles já contaram, eu acho, né? O testemunho deles, do, do, do salário deles. E aí, ops. E aí, enfim, e aí eles me deram a viagem toda do Brasil que eu ia pagar eles depois. Então eles falaram, não, toma de presente a viagem do Brasil, não se preocupa com pagar. Então, assim, fui pro Brasil de graça. Ê, beleza. Eu só fui, comi, passeei, não sei o que, sei que lá, e graças a Deus foi uma bênção. O Robson tinha me dado US$ 100 e aí eu tinha levado US$ 100. Então, só isso que eu levei, só de extra, assim, né? Então foi muito bom. E aí, a segunda bênção que eu recebi, que foi muito grande, foi que quando eu estava no Brasil, eu recebi um e-mail falando que a minha student loans, a dívida da minha faculdade tinha sido quitada, né? E é uma coisa que existia um processo contra a minha escola em 2017. Eu só vi esse processo em 2023. Aí eu entrei para fazer parte desse processo para ver se eu ia ser aprovada, se tipo tinha causa para não ter que pagar mais a minha student loans. E aqui nos Estados Unidos, assim, todo mundo pega empréstimo para a escola é muito cara e aí eles colocam juros absurdos e o estudante não consegue pagar depois que gradua, porque você só paga depois que gradua. Então vai virando uma dívida assim enorme, assim, né? E aí eu entrei em 2023 e eu falei, bom, se 2017 o pessoal está recebendo agora, em 2023 vai demorar alguns anos, mas tudo bem, vou continuar pagando, vou continuar fazendo tudo que eu tenho que fazer, e se chegar no fim e eu for passar no processo e eu já ter pago, paciência, pelo menos eu fiz o que eu tinha que fazer. Porque às vezes a gente pensa que a gente está orando para Deus abrir uma porta e a gente não quer fazer o que tem que ser feito. Às vezes a gente tem que continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo que Deus pode abrir uma porta, Deus pode fazer uma solução, a gente ainda tá, né? A gente tem as responsabilidades. Então eu continuei. E aí, em maio do ano passado, eu recebi um e-mail que eu fui aprovada e que a minha student loans ia ser, o empréstimo da escola ia ser discharged, ia ser cancelado. E que eu podia parar de pagar. Aí eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, e vontade de contar, só que eu não tinha recebido ainda, né? Então, assim, eu não podia contar aqui no culto que eu tinha recebido e tudo, eu tive que ficar quieta e esperar. E aí eu fiquei esperando, 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 e eu entrei em contato com tipo a senadora do meu estado e com o escritório dela, né, o office dela. E aí eu perguntei, eu falei, olha, né, isso tá no Ministério da Educação e eu não recebi mais nada e desde maio de 2024 eu tô esperando e fui pro Brasil. Entrei em contato e aí eu fui pro Brasil. E aí eles fizeram não sei o quê, porque eles nunca mais me responderam. E aí eles fizeram, e aí eu recebi que eu fui aprovada e que, tipo, assim, né, parabéns, você não tem que pagar nada quando eu tava no Brasil. Então, um ano depois, quase um ano depois, né,
eu recebi o e-mail, entrei na conta e tava 000, tipo, zerada, mais de US$ 100.000 zerados. E a melhor parte é que eu recebi o dinheiro de volta. Então, todo o dinheiro que eu paguei, eles mandaram de volta. Quando eu cheguei no Brasil, o cheque estava me esperando. E eu falei, meu Deus do céu. Foi uma grana que eu estava pagando, que eu estava fazendo de tudo para pagar, né? E, tipo, bônus que eu recebia, eu pagava. E aí eu falei, gente do céu, eu cheguei do Brasil. Tipo, não só eu fui pro Brasil passar 3 semanas, onde era para eu estar procurando trabalho, sabe? Tipo assim, muitos amigos meus falaram, você vai pro Brasil, tipo, como assim você vai pro Brasil? Você tem que estar aqui, tipo, né? Não só isso, mas quando eu voltei, eu cheguei, eu ainda tenho recebi esse dinheiro e que vai me sustentar aí por mais, né, bastante meses. Eu tenho, se caso, espero que eu consiga um trabalho logo, mas eu tenho assim, eu não preciso me desesperar, eu não preciso, sabe? E tudo foi porque eu continuei fazendo a coisa certa que precisava ser feita. Porque eu paguei achando que eu ia perder esse dinheiro, eu não ia receber mais, foi quitado e eles devolveram, né, o dinheiro que eu tinha pago. E eu falei, Jesus. Então, assim, eu tô muito, muito feliz. Demorou muito tempo, mas assim, era um peso que eu carregava por muitos anos. Inclusive, eu subia de posição, era por causa disso. Eu tentava subir de posição nas empresas para ganhar mais, para poder quitar isso mais rápido, né? Então, assim, era um motivo do que eu tinha que viver naquela pressão, sabe? Naquela pressão de trabalho, de empresa, de chefe, tudo. Então, graças a Deus, agora foi, né? Foi assim. Aí eu voltei do Brasil, foi a primeira vez nessa fase que eu tô vivendo, que eu consegui descansar. Tipo, eu falei até para os meus pais, eu falei, gente, eu tô gostando disso daqui. Que é isso? Tipo, nunca vivi isso, né? Eu trabalho desde muito nova, desde os 16, então eu nunca parei de trabalhar, então eu nunca vivi isso. Eu falei, gente, tipo, quando eu ia começar a me preocupar com, tipo assim, o que que eu tenho que fazer? Eu, não, não. Aí eu lembrava que, não, tá tudo bem, tá tudo bem para meses, assim, eu tenho, assim, 11 meses, eu tô bem, assim, Deus, né, até lá com certeza vai sair alguma coisa. Então, assim, eu tô vivendo ai, a bênção de Deus mesmo, assim, a bênção de Deus e eu queria contar esse testemunho que Deus faz e por mais que às vezes a gente está esperando, é importante a gente continuar fazendo o que deve ser feito, assim, porque Deus, quando Ele faz a obra mesmo, Ele faz realmente por completo, né? Isso você recebe o que você pagou ou de alguma outra forma ou alguma coisa, mas Deus dá mesmo por completo. Então, falei bastante aí, mas é que eu queria compartilhar essa baita dessa bênção com vocês. Mais alguém tem algum testemunho, quer contar? Ah, pode falar, pai. Tá no mudo. Tá. É, a benção é o seguinte, e nós fomos ao Brasil, ficamos muito felizes de ter podido ver todo o pessoal, né? E o tempo que nós passamos, a única coisa que eu fiquei assim meio triste foi que a minha sobrinha Lília enfiou a faca na gente, né? Nós ficamos muito tristes, mas não tinha outra saída. Aí, o que que nós fizemos? Que nem a Samara falou, há um ano e pouco atrás, que nós tivemos um problema no insurance da Marta, e falaram para a gente assim, faz isso, seguro médico, faz isso, faz aquilo, liga para isso, liga para aquilo, e nós ligamos por um telefone que mandaram, e aí começaram a fazer tanta pergunta, tanta pergunta, e eu falei, poxa vida, nós queremos resolver um negócio. E aí fizeram tanta pergunta para nós, e eu falei, tudo bem, fazer o quê? Queria saber até quanto que custava o café que a gente tomava de manhã. Mas perguntaram de tudo, né? E a gente tem que falar a verdade, né? Bom, então eu tenho que contar quanto eu tinha no banco,
quanto eu ganhava, e tinha que, tudo que vocês imaginarem, eles perguntaram. E eu fiquei chateado, porque eu falei, mas nós queremos resolver uma coisa, por que os caras estão fazendo tanta pergunta desse jeito? E fomos ao Brasil, e aí nós pudemos fazer bastante coisa e tal, e ficamos felizes, e voltamos. Quando nós chegamos aqui de volta, aí veio a resposta, igual eu vou para a Samara, veio, aumentou o meu salário e aumentou da Samara também, da Marta também. O nosso retirement, o nosso... Seguro. Não, seguro não, o nosso... Aposentadoria. Nossa aposentadoria aqui dos Estados Unidos. A minha dobrou e a da Marta também dobrou, apesar que é pouquinho, né? Mas dobrou a minha e a dela. Aí nós ficamos muito felizes, né? E eu agradeço também a Deus e ainda nós recebemos um retroativo também, né? Que foi uma grana até que deixou a gente feliz, tá bom? Então eu agradeço. Só a Lília aí que foi uma faca em mim, eu fiquei triste, mas o restante tá tudo bem. Deus é bom. Amém. 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 Mais alguém? Eu vou passar pelos pedidos de orações. Ok. Então, quem tem pedido de oração? Eu vou. Pode falar, Malu. Eu tenho. Gente, a idade chega para todos e eu tô com muita dor no meu joelho, então quero pedir oração pelo meu joelho. Eu acho que eu ando muito na escola, eu já fiz educação física e tudo, e eu acho que eu dei mau jeito e tá doendo. Aí tá doendo. Eu também quero pedir pelo Enem que eu vou fazer. Eu já pedi a isenção, aí eu tô esperando a resposta. Então, para que dê tudo certo nesse quesito. E é isso. Pela minha vida escolar. Amém. Eu vou pedir, eu tenho uma entrevista quarta de manhã e, e a que eu fiz no Brasil aí, que vocês, né, a Tia Anice acompanhou tudo, então preciso de oração para que possa dar certo, né? Já faz um tempinho já e, e Deus dá uma bênção, mas a gente também tem que correr atrás do trabalho e seria bom se eu conseguisse um trabalho logo, porque eu tô gostando muito dessa fase, então é bom a gente não ficar, né? Muito tempo. Então, e também pela Sophie, do mutismo seletivo dela, a gente está tentando, conseguindo fazer alguns progressos, mas ainda preciso de oração nessa para ela. Mais alguém? Eu quero pedir oração aqui pela minha família, para que Deus dê direção, para consolar, e para esse tipo, para todos mais. Meu pai, meu irmão, eu, minha Simone, o Andrei, o Douglas, o Douglas não, né? O Arthur, João Pedro, orem por nós. Amém. Mais alguém? Então, Pai, o senhor faz essa oração e aproveita e ora para a Lu, para orar, para que vai trazer a palavra. Vai estar no chat os pedidos de oração, tá bom? Você Só consegue que eu não ver? sei, não aparece o chat aqui para mim. Então eu vou falar aqui pro senhor Pascoal para ir para casa dele, a Malu, a vida escolar e a dor no joelho, a Anice pela vida e saúde dela, eu pela entrevista que eu vou ter e pela Sofia, o senhor e pela sua casa, a Ana, que o senhor dê direção à família dela, todos os familiares, e aí geral por toda a família que não pode estar aqui, o Cid, a Lilian que está aí, bom? Vivi que também não está aqui. E na oração eu vou lembrar de tudo que você falou, né? Mas Oração também. vamos orar, certo? O importante é que Deus sabe todas as coisas, né? Você vê se a idade chegou para Malu, imagina para mim, né? Mais complicado. Mas vamos estar orando. Glorioso Deus, maravilhoso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, Pai, nós estamos fazendo exatamente o que a tua palavra nos ensina, Senhor, e o que ela diz para que nós façamos, que é para pedir tudo em nome de Jesus. E quando nós pedirmos no nome, nesse nome santo,
nesse nome maravilhoso, tu nos atende, Senhor Pai, e tu nos responde, porque a tua palavra é fiel, ela é viva e ela é verdadeira. E nós pedimos, Senhor, estamos pedindo nessa intercessão, põe a tua mão santa e maravilhosa, dai a direção, dai o entendimento para a Malu, Senhor. Senhor, tanto nessa parte da, da enfermidade como do Enem, Senhor, abre a mente dela, Senhor, em todos os sentidos, para que ela continue entendendo, Senhor, que o teu querer e a tua vontade é que direciona em todos os sentidos. Visita o Pascoal, Senhor, também visita também a Samara nessa entrevista que ela vai fazer, Senhor, nesse processo que ela está passando, que a tua mão gloriosa, Senhor, também seja sobre ela, sobre a Nice, sobre cada pedido apresentado a ti, sobre ao pedido da Ana Paula, Senhor, também sobre a minha casa, sobre a casa de cada um aqui presente, Pai. Entra com providência, Senhor, abre a nossa mente e nos capacita para tomar as decisões corretas, Senhor, para que o teu Espírito Santo tenha prazer de atuar na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, Senhor, nos nossos parentes, na vida de cada um aqui presente, Pai, e os que não puderam estar também. Senhor, e que nós possamos continuar sempre tendo essa força, esse ânimo de dizer que só o Senhor é Deus. Senhor, usa a tua filha que vai nos ministrar esta palavra, Pai. Põe nos seus lábios uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra profética, uma palavra que vem do teu coração para o coração dela, Senhor, e ela transmite esta palavra e que realmente nós sejamos tocados, Pai. Nós também te pedimos, porque cremos na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Luta com a oportunidade. Que bom que tem pouquinha gente. Ai, boa noite, graça e paz para todos. Se eu tirar o óculos fica melhor, não fica igual, né? É, eu já podia até encerrar, né? Depois do testemunho da Samara, que bênção, né? Deus é o Deus do impossível mesmo, né? Então eu vou seguir pagando minhas dívidas. Quem sabe um dia eu tenho elas perdoadas. Eu vim aqui trazer palavra, eu que recebi a palavra. Porque, oh meu Deus, a gente vive no mundo, né? E aí eu fiquei pensando, assim, eu tenho refletido bastante em relação às coisas que acontecem no mundo, né? No mundo que a gente vive, assim, mais na nossa intimidade mesmo, no nosso dia a dia. E eu tenho conversado algumas vezes, né, com o pessoal, já até comentei aqui também, com a dificuldade que a gente está em achar um grupo na igreja, né, de se firmar, de fazer esse ciclo social na igreja, porque fora é fácil, né, as pessoas que pensam diferente. E aí a gente tem se incomodado um pouco com a palavra, sabe? Parece que a palavra ela virou meio coach, pastores coaches, né? Só oferecem, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar, vai abrir o mar vermelho, e a gente vai nessa ânsia todos os dias, e o evangelho não é só isso, né? O evangelho não é só bênção, né? O evangelho não é só perdão de dívida, o evangelho não é só cura, né? Ele também é sofrimento, ele também é tristeza, ele também é dificuldade. E aí eu estava pensando, né? Nossa, que a Malu falou comigo essa semana, eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar? E eu estava pensando exatamente sobre isso, né? Conversando com Deus. E pedindo para Deus, assim, que eu não queria estar julgando as pessoas, né, das igrejas que eu tenho ido, ou da igreja que a gente está frequentando, mas que eu queria, de fato, poder entender aquilo que Deus tem para a gente, né, aquela palavra que a gente está ouvindo, porque talvez não esteja ao meu alcance nesse momento, mas eu tenho visto que cada dia mais aquela igreja tá cheia, está sendo alcançada. Então, as pessoas estão buscando de alguma forma, né? E aí eu vi na internet esses dias também falando que é uma moda, né? Que traz engajamento, você falar que você se converteu e postar numa igreja, né? Então, você arrebanha as pessoas daquele núcleo, né? Daquele conteúdo para você,
e acaba te trazendo views, né? Eu falei, meu Deus, onde a gente vai parar, né? Cadê o evangelho genuíno que Jesus morreu na cruz, né? Esse foi o preço que ele pagou por nós e o nosso sacrifício. E eu fiquei, foi o sacrifício dele pela nossa vida. E eu fiquei pensando sobre isso e fiquei pensando em quantas vezes que a gente não quer pagar o preço, né? Quantas vezes a gente busca num amigo ou até mesmo numa leitura, ou até mesmo na palavra, uma resposta, uma solução de um problema e a gente não encontra, né? A gente não encontra porque a gente espera ouvir uma coisa, espera receber uma coisa e não recebe, ou a gente não encontra porque aquilo que está sendo mostrado a gente não está preparado para ouvir, a gente não está preparado para receber. Então, eu tenho passado com essa experiência de estar aqui longe, né? Nesse momento só tá eu e a Malu aqui, eu fico não questionando Deus, né? Eu não questiono, graças a Deus, estou muito satisfeita de estar aqui, mas fico perguntando se eu estou trilhando, fico preocupada em estar trilhando o caminho correto, o caminho certo. Porque quando a gente sai da vontade de Deus, quando a gente sai dos propósitos, a gente não é bem-sucedido, a gente não é feliz, né? E às vezes falta assim aquela coisa de você pegar mesmo, sabe? O abraço físico mesmo, né? Aquela coisa de corpo, né? De família, de sentar à mesa, de bater papo, tudo, que é uma coisa que o evangelho não traz para nós, essa coisa do carinho da família, mas Deus traz o consolo, né? De repente, que nunca é de repente, a nossa vida de fé e oração, que traz esse conforto, que traz esse consolo, né? O consolo quando a gente perde um ente querido, como a gente passou por essa situação, está passando, né, por esse momento de luto, que a gente sempre acha que vai dar certo, que vai aparecer uma coisa milagrosa, né? Que vai acontecer e tirar aquela dor da gente, ou resolver aquele problema para a gente. E é como a Samara falou, às vezes não é dessa forma, às vezes o milagre não é instantâneo, você tem que passar por um processo, né? E aí eu estava buscando uma palavra para falar exatamente sobre isso, sobre nós termos esperança, né? Que quando a gente escuta, tem que ter esperança, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso objetivo final é o céu, né? Amém, glória a Deus, mas nós estamos nessa terra e nós queremos viver o melhor, eu pelo menos busco muito isso, viver o melhor de Deus para mim nessa terra, né? E às vezes quando a gente pede essas coisas, a gente também fica se cobrando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que Deus tem mesmo essas coisas para mim? Então, quando a gente ouve um testemunho, né, a gente fala assim, sim, Deus tem essas coisas para nós, né? Deus tem o melhor dessa terra para nós. Então, o melhor dessa terra para Samara, não, de repente, não foi um emprego neste momento, porque é bom vida de herdeira, e eu concordo plenamente, é bom demais, né? É um tempo que o Senhor preparou para ela, para ficar com a filha dela, para ficar com a família dela, para resolver questões espirituais, pessoais, eu não sei dizer, né? Mas eu sei que tudo Deus está, né? Em tudo Deus está. E eu tenho me policiado bastante para não pecar nesse sentido, né? Porque às vezes dá a sensação, eu tô falando da minha experiência, tá? De que tá muito longe, né? De que tá longe demais e que Deus não tá ouvindo, de que Deus está silencioso. E aí a gente segue orando, a gente segue buscando, a gente segue, Senhor, não deixa eu me desanimar, não deixa eu desanimar, eu quero continuar indo e eu vou continuar seguindo. E aí, quando foi quinta-feira, eu fui levar a Maria Luísa no inglês, eu sempre levo e fico esperando ela. E aí ela tinha marcado com os amigos de sair depois, comer um hambúrguer, e eu fiquei esperando, estava chovendo, e fiquei dentro do carro, né? Ali, tudo desligado, não tinha ar ligado, não tinha nada. Aí a Malu chegou, entrou no carro, dei partida, o carro estava morto, não deu um sinal de vida. Eu falei, eu não acredito. 7 e pouca da noite, eu não conheço ninguém aqui, né? Eu não tenho esse apoio. Meu carro não tem seguro, não tinha um SOS para ligar, nada. Eu falei, o que que eu vou fazer? E aí a gente começou a dar risada, né? Eu falei, gente, não é possível, não é muito longe, mas é uma caminhadinha mais ou menos do inglês para casa. Eu falei, eu não vou me estressar. Malu, eu te levo, tava chovendo, eu te levo de guarda-chuva para o seu compromisso. Volto para casa a pé, né? Ou fico lá no carro esperando você, se você for demorar, e depois a gente sobe a pé juntas, né? Porque para ir e voltar ficaria um pouco longe. E aí eu fui, deixei a Malu lá.
E voltei assim no caminho falando, Deus, esse carro é seu? Né? Meu, não é. Eu não sei. E veio assim, dando risada, né? Porque, falei, gente, como assim? Numa rua no centro, escuro, né? O que que eu vou fazer, né? Quem que vai me socorrer? E dei risada, assim, falei, meu Deus do céu, só Deus, né? Tudo que eu tenho é seu, eu tô aqui pelo Senhor e eu vou voltar pro carro. Tipo, 5 minutinhos de onde a Malu foi, para entrei pro carro. Entrei no carro, deu partida, o carro funcionou. Absolutamente não entendo, absolutamente eu não sei. Mas naquele momento eu entendi que sim, Deus está me ouvindo, Deus está me vendo, mesmo que eu não tenha as respostas agora que eu quero, eu tenho certeza que Ele está comigo. Lógico que a gente sempre, né, a gente está o tempo inteiro se policiando em relação a realmente buscar a presença de Deus, a realmente pedir a direção de Deus, mas eu confesso que eu sou muito falha nisso. Normal, nossa, mas eu nem orei antes, eu já fiz, né? Então, eu acho que é esse exercício diário de fé. E como que a gente consegue? É através da oração, é através da leitura da palavra, é através desses encontros que a gente tem aqui, é através do testemunho, né? Eu acho que o testemunho sempre edifica muito a gente, traz uma esperança, renova a nossa fé. Então, ouvir, né, esse testemunho, é a gente acreditar que tem sim uma esperança para nós. Para cada um, Deus vai agir de uma forma. E aí eu queria citar aqui o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E para a gente, né, é essa nossa realidade, né? De fato, o nosso descanso não é aqui, né? De fato, o nosso objetivo maior é o céu. Mas a gente precisa vencer as nossas barreiras, as nossas, né, guerras que a gente tem aqui. Muitas vezes guerras espirituais, né, que a gente não conhece. Eu sempre falo para os meus filhos, sempre fiz questão de orar com eles nesse sentido, e dizer para eles que o mundo espiritual ele é real, ele não é fake, ele não é faz de conta, ele é real. E todo o tempo a gente tem o mundo espiritual nos rodeando, né, o tempo inteiro. Então, por isso que nós, como pessoas cristãs, temos também que estar com a nossa vida espiritual no altar, né? E aí eu sou uma pessoa um pouco inquieta, né? Eu estou trabalhando aqui, tenho bastante pacientes autistas, esse é o meu público-alvo, né? Graças a Deus eu tenho bons resultados, né? Eu tenho uma equipe que é a minha chefe que gosta de mim, eu tenho uma equipe que a gente trabalha bem, assim, e eu vejo as pessoas falando, né, sobre a minha postura, sobre a minha conduta. E eu também tinha me incomodado em relação a isso, porque poucas vezes, né, eu deixo transparecer que é Deus em mim, não sou por mim mesma, né? E é outra coisa que começou a me incomodar, né? E falou assim, porque não é de mim essa capacidade, né? Por mais que eu estude, por mais que eu fique aqui finais de semana assistindo aula, fazendo cursos, se não for Deus na minha vida, né, o tempo inteiro. E aí eu via com as minhas colegas lá chegar, todo mundo fazendo sinal da cruz para entrar, né, no trabalho. E eu poucas vezes entregava o meu dia na presença de Deus mesmo ali no meu local de trabalho. Aqui em casa a gente tem o costume de, quando a gente está no carro para eu vou levá-los para a escola, a gente sempre ora sobre o nosso dia, né? E às vezes a gente ora para coisas, não, mas eu preciso que Deus me dê sabedoria neste dia, que Deus me cubra com o teu sangue neste dia, porque tem as pessoas que vão me afligir, as pessoas que vão, as setas que serão lançadas contra mim. E eu recebi um desafio faz mais um mês, mais ou menos uns 20 dias, que é trabalhar aqui na prefeitura da cidade num ambulatório de pessoas trans. E eu aceitei, é lógico, né? Porque eu gosto muito de desafios. E aí a Malu falou assim para mim: Nossa, mãe, mas a senhora vai? Eu falei: Mas foi o que Deus deu, eu tô crendo, né? Porque se eu tô orando, pedindo direção para Deus, e isso apareceu na minha vida.
eu tenho certeza que é para bênção, né? Quantas pessoas poderão ser resgatadas, quantas pessoas poderão ser orientadas, quantas pessoas poderão ser amadas, né? Não através, não por mim, mas por Cristo que vive na minha vida, né? Então, era essa palavra que eu queria trazer, que a gente não ter aflição é bonito da gente ler, né? Mas a gente tem, né? Eu queria passar essa mensagem para vocês que sim, nós temos e que tá tudo bem a gente ter, dobrar o nosso joelho e chorar diante de Deus, né? E chorar no ombro amigo de uma amiga ou de um parente, seja lá quem for, e que sim, a gente tem momentos de angústia, sim, de tristeza, sim. Jesus crucificado pediu, se possível, passasse esse cálice. Que dirá de nós? Né? Que dirá de nós nessa terra com essa, né, 40 pacientes, cada um tem uma família, cada um tem pelo menos um casal lá que é um pai e uma mãe em cima da gente. E a gente falha assim, a gente perde a estribeira assim, a gente falha assim, a gente erra assim, né? Mas que vamos continuar confiando, vamos continuar caminhando, que o nosso alvo sim é o céu, mas antes de chegarmos lá, nós temos muitas coisas boas para viver do Senhor aqui. E aí eu queria deixar para vocês, para quem gosta de ler, eu sei que tem uma galera aí que gosta de ler, é um livro que fala sobre oração. Eu acho esse livro extraordinário. Faz muitos anos já que eu li, acho que faz quase 20 anos, e ele continua aqui, porque é da idade do Pedro. Pedro já fez 18. Chama Oração Refúgio da Alma. Depois eu vou printar e colocar lá para vocês. É muito gostoso a leitura desse livro, e eu acho que às vezes a gente cria uma barreira, né, achando que Deus está num lugar tão inacessível, né? E quando eu passei por essa experiência quinta-feira, assim, rindo na rua, eu falei, meu Deus, o que será de mim, né? Porque aqui, interior, não tem socorro, não tem. Quem que vai guinchar? Quem que vai fazer a chupeta na bateria do meu carro? Não tem. E o carro não deu mais problema. É a segunda vez que acontece isso, outra vez eu estava na garagem. Então, eu creio que qual o livramento? Não sei. Qual o propósito? Eu não sei. Eu sei que eu segui, né? Não murmurei. E continuo na minha vida de fé que Deus cuida de mim. Então, às vezes a gente chora, Deus me abandonou. Não, Deus não nos abandonou, né? A gente precisa aprender, passar pelo processo, para lá na frente a gente curtir toda essa vitória. É isso, gente. Boa semana para todos. Amém, amém. Palavra fortíssima e verdade, né? Que nem contando o testemunho, mas ninguém vê que há um ano atrás, em janeiro, eu tomei a decisão que eu precisava tomada em obediência e falei, Deus, se eu precisar vender minha casa, perder tudo, e se essa é o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, né? E Deus não respondeu e ficou em silêncio. E aí eu fui, né? Fiquei tudo. Quando eu perdi o emprego, a mesma coisa, Senhor, o que que eu preciso fazer? Cheguei a olhar apartamento de quarto. Meus pais foram comigo uma hora daqui, olhar lugar também para morar e tudo, porque é o que a gente às vezes, né, quer a bênção, mas às vezes a gente vai passar a dificuldade. Eu falava assim, e se Deus não quiser que eu fique aqui? E se Deus quer que eu realmente passe por isso? Eu preciso estar aberta, a gente precisa confiar na soberania de Deus e saber que a gente não é Deus. A gente foi colocado aqui, se existe um porquê da gente passar por dificuldades, e é difícil falar isso, porque eu orava e falava, Deus, eu não gostaria, eu não queria, mas se precisar, tudo bem, mas eu não quero, só te avisando que eu não quero. E tá disposto a isso. Inclusive, depois que eu recebi o cheque, eu falei, Senhor, o que é para eu fazer? Ainda é para ficar aqui, então por enquanto, e Deus em silêncio, então por enquanto, né, eu vou ficando, se Deus, e se precisar de mudar alguma coisa, a gente tem que mudar, porque a gente nunca sabe. São essas coisas, é nessas aflições que a gente cresce, né? Eu vejo que a maturidade veio nos passando por dificuldade e não quando estava tudo bem. Quando estava tudo bem, eu cresci pouco, mas quando eu fui passando por dificuldades, que eu dependi totalmente de Deus e passo até hoje, que vem a maturidade na nossa fé, né? E a gente chega mais próximo a Deus através disso. Então, nossa, mensagem fortíssima, Lu. E é verdade, assim, vamos ter
bom ânimos, porque a gente não é daqui, a nossa casa é no céu. E um Uhum. dia tudo isso vai valer a pena, talvez não na terra, mas quando a gente for para o céu. E a eternidade é lá, né? E Deus está nos preparando para a eternidade, com tudo que a gente vive aqui. Então, a nossa história tem um final feliz, só que não é aqui, vai ser lá. É, então, vamos fazer a oração de fechamento. Eu vi o tio Cid aí para ele orar fechando, mas eu não sei se ele está disponível. É, não. Ô mãe, ora por favor, fechando o culto aí, o Pai, o senhor dá a bênção apostólica. Isso, Do horário. isso. Pai querido, nesse momento, Senhor, nós entregamos a Ti esse culto, Pai. Senhor, que palavra boa, Senhor, que palavra edificante, Pai. Ó Senhor amado, abençoa cada um aqui presente, Pai, e aqueles também que não puderam vir, Pai. Entra com providência, Pai. Senhor, dá uma boa noite, Senhor, de sono, um sono tranquilo, Pai, e uma semana boa, Senhor, que sem problema nenhum, Pai, sem nada que possa nos afligir, Pai, em nome de Jesus, esteja conosco em todo o tempo, Pai. Senhor amado, também te peço, Pai, visita, Senhor, aqueles, Pai, que não falaram o problema, mas tu sabes que tem, Senhor, porque nesse mundo, Pai, nós temos problemas, Senhor, mas cabe, Senhor, a cada um ter a esperança, Pai, e ter um propósito diante de Ti, Pai, e esperar com paciência, Pai, em Ti, Pai, e descansar em Ti, Pai. Te peço, te suplico, Pai, graças te damos por mais este culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós e todos dizem amém. Cumprimenta o teu irmão com a paz do Senhor.